Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso 13º episódio do programa Fala Flaviana, contando um pouquinho sobre o que acontece no Colégio Modelo, sobre os bastidores, sobre os planejamentos, sobre a nossa organização. E é com muito prazer que eu recebo hoje aqui a professora Ellen, a nossa professora maluquinha, que trabalha na área de tecnologia educacional. Ellen, é um prazer ter você aqui no nosso programa, o mesmo prazer que nós temos em ter você na nossa escola. É um prazer meu, né, de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Isso aí, pessoal. A Ellen começou conosco o ano passado e foi uma grande aquisição, digamos assim, da escola, ter um profissional, né, como a Ellen, para abrilhantar mais ainda aquilo que a gente gosta de trabalhar e fazer. O colégio, Ellen, sempre teve um olhar para a tecnologia. E eu sempre brinco, nós não somos uma escola inovadora, nós somos uma escola atualizada. Para a gente ser inovadora, a gente tem que estar lá trabalhando com a NASA, É né? verdade. Mas nós somos uma escola atualizada e sempre gostamos muito desse olhar tecnológico, de trazer ferramentas para a sala de aula, de trazer ferramentas para o próprio professor, para o seu Sim. trabalho, assim como para a equipe. Com o intuito sempre de facilitar, de agregar, né, conhecimento aí para todos nós. Conta um pouquinho para mim, Ela. Então a gente falou um pouquinho aqui da escola, mas eu quero que você conte um pouquinho a sua história. Como que você caiu nesse mundo de tecnologia educacional, virou uma professora? Como que tudo isso surgiu? Pois é até engraçado falar, porque meus pais, eles falam, né, eu sempre soube que eu ia ser professora. Desde pequenininha, eu amava ir para a escola, eu adorava aquele ambiente, né, estar com os professores, ver a rotina dos professores. Então, eu era aquela aluna que sentava na frente, que queria ajudar o professor no que podia. Então, assim, acho que o dom da educação já nasceu comigo. E eu também gostava muito de exatas, de matemática, então fui para a área de matemática, entrei na sala de aula, comecei a trabalhar como professora de matemática. Só que lecionar matemática é muito difícil, né? Porque os alunos, eles já vêm com receio, né? A matemática, Já ela tem um tem, preconceito que já é tem difícil. exatamente, né, Tenho esse medo. estigma de que é muito difícil, de que... Então, quando eu entrei em sala de aula, a gente, né, começa a trabalhar, a gente quer mudar o mundo, né? Então, eu entrei com essa energia, nossa, que coisa legal. E eu recebi essa dificuldade dos alunos, né? Eu ouvia dos alunos, prof, você é tão legal, mas a sua matéria... Ui! Eu falava, não, eu tenho que trazer alguma coisa diferente para isso, eu tenho que mudar essa visão dos alunos, eles têm que ver a beleza que eu tô vendo na matemática. E aí eu comecei a buscar as tais das metodologias ativas, né? Então, aquele aluno era um aluno diferente da minha geração, é um aluno que tinha outras demandas, outros interesses. Então, não dava para eu lecionar matemática do jeito que eu aprendi ou que meus avós aprenderam, não dava. Eu tinha que atender essa nova geração. E aí a gente começa com gamificação, então eu levava jogos para sala de aula, levava videogame, levava coisas manuais. Então foi aí que eu comecei a ver outras formas de dar aula. E o interesse do aluno, E o porque fazia interesse. parte do contexto. Exatamente. E aí eu comecei a ver, então, esse aluno amar matemática, gostar do que estava fazendo, entender a beleza da matemática. E eu também peguei gosto pelas metodologias ativas. Até um momento em que a minha aula era mais metodologias ativas e maluquices do que propriamente ali aquele momento da matemática e tudo mais. E aí eu pensei assim, poxa, eu acho que mudou alguma coisa dentro de mim também. Eu acho que eu já não sou mais tão matemática, eu acho que eu sou inovadora, né? Eu quero fazer uma Eu coisa sou Eu maker. sou Põe a mão maker. na massa com os alunos. E aí eu fui migrando, comecei a fazer cursos na área, e aí logo cheguei na robótica e falei, nossa, me achei, porque agora eu entro na sala de aula e, ai, quem é você, prof? Eu sou professora de robótica. Uau! Eu falo, nossa, é isso que eu quero. E Ellen, assim, é, hoje a robótica é muito novo para as Sim. escolas, né? Mas a gente vê um trabalho de robótica muito direcionado Uhum. e nós procuramos não fazer esse direcionado. Nós tentamos trazer tudo que é da tecnologia, que seja Isso. tecnológico, educacional, mas dentro daquilo que é necessário no momento da escola, Exatamente. né? Dentro do interesse do aluno, não é o passo a passo, não é a aula. É Isso. realmente o criar, entender o que ele quer e criar aqui dentro da escola, né? Exatamente. Mediante tudo isso, a gente sabe que lá na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que eu já falei aqui para vocês, a gente
Tem sim. Quem disse que não fala-se de robótica? Mas lá se fala sobre o pensamento computacional. Exatamente. Como que a gente traz? Como que você traz isso? Essa formação esse pensamento computacional para crianças pequenas até os adolescentes. Isso, a gente está vivendo um momento agora onde dentro da escola a ideia é tirar as caixinhas, né? Então a gente aprendeu que tem a caixinha da matemática, a caixinha da história, a caixinha da geografia, e que uma caixinha não se comunica com a outra. Quando a gente sabe que, na verdade, para que eu gere um projeto, para que eu gere um resultado, eu tenho que ter conhecimento de várias áreas. Os saberes. Os saberes, né? Interdisciplinariedade tem que estar junto. Exatamente. E aí o pensamento computacional, ele vem para agregar nessas outras áreas também. Então, quando se fala de robótica, quando se fala de maker, na verdade a gente está falando do STEAM, né? Que é eu juntar a área de ciência com a área da matemática, com a engenharia, com a artes. E eu ter todas essas informações para gerar, então, um conhecimento mais aprofundado. Então, o pensamento computacional, ele vem para a escola com isso. Para eu desenvolver nesse aluno a lógica, a resolução de problemas, o senso crítico, o tentar, o erro, né? Porque o erro faz parte desse processo. O trabalho em equipe. Exatamente. A criatividade para solucionar problemas. E aí esse aluno vai precisar resgatar, às vezes, um conhecimento lá de história para resolver um problema que ele tem ali, né? Isso, acho que a Ellen falou algo, gente, que é essencial. Quando a gente fala de robótica, quando a gente fala, né, de maker, a gente não está dizendo só de cálculos, da engenharia, né, da teórica. A gente está trazendo possibilidades, soluções para qualquer assunto, né? Tanto que aqui na escola, o que a Ellen faz muito com os professores do Ensino Fundamental 2? Todos. Olha, aqui, quando você estiver trabalhando esse assunto, a gente pode, né, Ellen? Exatamente. Sentar e desenvolver uma maquete, podemos, né? E saem coisas brilhantes aqui na escola. Eu venho tendo uma parceria muito legal com o professor Geraldo, que é o professor de história nosso, né? Então, ele é humanas. Do ensino médio, total, humanas, área de humanas. E a gente teve aulas incríveis. Ele estava trabalhando lá tempos medievais, a gente foi fazer máquinas medievais, o início da tecnologia na história, né? Que a tecnologia não necessariamente é o digital. Então, a gente definiu o que é tecnologia juntos. Um lápis é tecnologia, o papel é tecnologia. Então, a gente fez ferramentas. Então, no Maker, a gente produziu lá a catapulta, produziu mecanismos com força elástica. Então, a gente trouxe um pouco de física, um pouco de engenharia dentro de uma aula de história, né? Então, o professor ia enriquecendo ali aquela aula e os alunos com a mão na massa, aprendendo na prática. Porque o pensamento computacional, às vezes a pessoa fala, pensamento computacional é pensar como computador, ou como o computador faz. Não, né? É muito mais amplo do que você trabalhar só com as ferramentas. Aqui, as ferramentas tecnológicas, além da gente trazê-las para nossa sala de aula, a gente constrói com eles também ferramentas para resolver algumas situações, problemas, né? E vai, assim, muito além do computador. Exatamente. Né, que você está falando. É o raciocínio, é o trabalho pedagógico, é entender o mundo numa outra perspectiva, é pôr a mão na massa e a gente vê as crianças encantadas. Nós estivemos há pouco tempo no Vale do Silício, no berço da inovação, estávamos com um grupo de gestores e ali nas nossas conversas e conhecendo aquele mundo, a gente pôde perceber o quanto nós estamos avançados nesse olhar. Né? Que os nossos alunos, por mais que eles participem da robótica e tem maker e das atividades STEAM, não quer dizer que eles vão para a área da matemática. Isso. Eles vão para qualquer área, porque isso está desenvolvendo tantas habilidades neles, né? Até as que não é muito socioemocional. Porque quantas habilidades a gente trabalha ali? Empatia, trabalho em grupo, saber ganhar e perder, a lidar com os sentimentos, a frustração, hoje deu certo, amanhã não deu, que o erro faz parte, né? E que eu só vou conseguir a perfeição errando. Então tem tanta coisa, a gente listaria milhões de coisas aqui, né? Isso é verdade. E esse aluno, ele amadurece, né? Então ele tem, a primeiro momento, ele pode colocar as ideias deles em prática. Então ele é ouvido dentro de uma aula de maker, numa aula STEAM. Professora, tá aqui dizendo que tem que colar desse jeito, mas eu quero tentar colar de outra forma. Posso? Pode. Ah, não deu certo. Então vamos pensar o porquê que não deu certo. Tentativas. Então ali ele tem uma liberdade. Não tem passo a passo. Exatamente. Ele pode tentar. Isso é maravilhoso, né? Ellen, e mediante tudo isso, nós criamos esse ano o nosso Clube da Robótica. Aí sim, né, gente? A Ellen tem ali o trabalho com os professores para todos os alunos, mas nós construímos um clube para aqueles que realmente se identificam com essa habilidade.
Me conta como que foi a criação desse grupo, desse clube, e onde nós já estamos com eles, porque a gente já participou aí de campeonatos, Sim. o Colégio Modelo já vem abrilhantando aí, Sim. né? Ai, olha, é uma satisfação estar no clube, é muito gostoso. Os alunos, a gente fala que é a geração tecnológica, né? Essa geração é a geração tecnológica. Só que quando você vai falar de tecnologia com eles, o que eles entendem de tecnologia é a tecnologia do lazer, do entretenimento, A tela. do consumismo, A né? O tela. consumo, tecnologia pronta. E no clube, a gente, não, peraí, da onde veio a tecnologia? Quem que faz tecnologia? Né? Você não é só um consumidor de tecnologia, você vai ter que produzir a sua tecnologia. Então, muito mais do que mandar eles para o torneio, eu acredito que esse é só o fim, né? Mas o processo é esse menino sentar e ter que criar alguma coisa tecnológica para apresentar nesse torneio. Tecnologia no Colégio Modelo é o meio, Exatamente. não é só o fim. É exatamente perfeito isso. É o meio, é um processo. Então, né? a gente coloca lá um desafio. Então, eu quero criar um sistema que reconheça a cor, que se comunique, que realize um sensor. Como eu vou criar isso? Não sei. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que buscar informação, você vai ter que usar as suas áreas do conhecimento. Total protagonismo, Total pesquisa. protagonismo. E quando eles têm interesse, eles pesquisam. Sim. Né? E vão trazendo soluções. E né? aí, lá na robótica, no clube, não é aquele momento que não vai ter o manual, não tem o passo a passo. Não tem assim, abre o livrinho, monte a peça tal no lugar tal. Não. Ele tem que correr atrás, né? Então, isso é desafiador para ele. Então, aquele aluno que realmente gosta da área, ele vai além, ele vai produzir o projeto dele. E aí, no final, a gente vem com o campeonato, que é, poxa, eu fiz uma coisa muito legal. Vou mostrar o resultado. E agora eu vou mostrar o resultado, né? Então, a gente participou esse ano da Olimpíadas Brasileiras de Robótica, em 2 categorias, né? Que é o seguidor de linha, mas também na categoria artística, onde ele cria um robô de sucata, né? Que é uma parte muito forte do nosso colégio. A gente não fica só nos kits da Lego. A ideia é que eles trabalhem com Arduino, né? Com programações escritas com o Python. Então, eles construíram um robô de sucata com Arduino e apresentaram. E esse robô foi muito elogiado lá na UBR, exatamente por fugir do padrão. Né? Então, esse aluno ele foi além, ele saiu do kit pronto, pré-preparado, conseguiu entrar numa parte de robótica que às vezes só num curso técnico ele vai ver. Né? E aí um aluno de 7º ano. Então foram premiados, foram elogiados, voltaram cheios de energia. Tanto que agora eu dobrei a quantidade já pro torneio agora do CEP, né? Vai ter um torneio do juvenil de robótica lá no dia 7. Então no primeiro torneio eu tinha levado 8 alunos, agora eu tô levando 16. Já dobrou. Já dobrou, porque eles chegam com tanta energia e com tanta satisfação que comentam com os colegas e os colegas, poxa, eu também quero ter essa liberdade de criação. Eu também quero ver o meu projeto sendo elogiado, né? E a ideia é que o clube cada vez crie, né, mais braços e mais resultados. E aí a gente vai dando possibilidades dessa criatividade acontecer na escola, né? Exatamente. A gente tem ali uma gama de conteúdos que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Nem sempre a gente consegue trabalhar com as metodologias ativas, com a criatividade, mas eu vejo assim que o STEAM ele veio, a tecnologia educacional ele veio para mostrar para o meu aluno que é possível, que aquela teoria tem um porquê. Exatamente. Que tem um momento de você ser livre, criar, mas você tem uma base para aprender antes, né? Você tem que ter um comprometimento com a dedicação, com os seus estudos, né? O planner, né? Então, eu quero montar, por exemplo, vai acontecer agora a Feira do Empreendedorismo, né? E muitos dos projetos de empreendedorismo esse ano vão ter uma pegada maker. Né? Então, tô trabalhando com parceria com o Carlão, com o Piva, com os professores. Então, as equipes estão vindo atrás de mim para montar algo maker, algo tecnológico dentro da sua feira do empreendedorismo. Só que antes de eu montar, ele tem que saber qual é o objetivo daquilo, quem que ele vai atingir com aquela tecnologia, qual vai ser o inovador, impacto, qual vai ser o impacto sustentável para aquilo também. Eu não posso criar uma tecnologia e não ter responsabilidade com ela, com o meio ambiente. Então, a gente percorre um caminho ali tão grande que vai muito além só de montar um robô. Né? Às vezes você vê o robôzinho ali e você pensa, só montou umas pecinhas. Não, o estudo de caso que aquele aluno teve que fazer para chegar naquele resultado é o que nos interessa. Isso o robô é só o detalhe final ali. É o final de tudo. Gente, esse trabalho, ele encanta a escola inteira. Acompanhe no próximo ano, que vai ter muita novidade, né? A gente vai mostrar um pouco mais dessa tecnologia educacional como meio e como fim, como processo
de inclusão que acontece muito bem aqui com os nossos alunos, E né? com a educação infantil, né? Com a educação infantil. Vamos começar agora a trazer um pouquinho mais desde os pequenininhos para que eles cresçam aí, desenvolvam muito mais esse pensamento computacional tão necessário, porque, gente, indiferente o caminho, a área que eles vão escolher para a vida deles, a tecnologia faz parte. Exatamente. Ser criativo, ser empreendedor, né? No questão de fazer mais, de dar o seu melhor, de entregar um produto que realmente a sociedade precisa, um serviço que a sociedade precisa, né? A gente vai desenvolvendo aí com eles através também desse trabalho maravilhoso que a Ellen desenvolve aqui com os nossos alunos. Ellen, eu fico muito feliz de ter você aqui, temos muito assunto para conversar. Outros momentos para a gente falar aqui sobre tecnologia educacional. Com certeza. Né, sobre o desenvolvimento aí das nossas crianças. E é um prazer ter você na nossa escola e sentadinha aqui comigo para a gente conversar. Muito obrigada. Eu tô realizada, né? É um prazer enorme para mim também. Eu fui muito acolhida aqui. Então eu tô há 1 ano e pouquinho. Mas parece que já faz 10, né, Ellen? Nossa! Essa Ellen já é nossa. Ela a gente conhece. Então, assim, eu quero agradecer também a oportunidade e o apoio, né? Então, toda maluquice, gente, é verdade. Qualquer maluquice que eu chego ali e falo, vamos fazer, Fabrício, vamos fazer, vamos, Ellen, vamos, vai dar certo. Então, a gente nunca fala não, pelo contrário, né? Exatamente. Então, esse apoio faz com que o projeto cada vez ganhe mais força e fique mais bonito. E a Ellen tem o nosso DNA, né? Da inovação, do acolhimento, né? Da parceria. Ela já é muito nossa, assim. Acho que a Ellen veio e não precisou se desenvolver aqui. Ela veio e encaixou muito bem o perfil dela com o perfil da nossa escola. Muito obrigada, tá, Ellen? Muito obrigada. Gente, vocês aí de casa, acompanhem nossos próximos programas, vai ter novas coisinhas aí interessantes sobre o Colégio Modelo. Hoje falamos um pouquinho sobre a tecnologia educacional, né? Vocês não têm noção da dimensão do que é esse trabalho aqui dentro da escola e quanto grande ele está, né? Mas vocês conseguem acompanhar de casa aí com o trabalho dos filhos de vocês. Obrigada pela audiência e nos encontramos no próximo programa. Até!